18H08, 4 de agosto de 2020. Fotos de casamento perto do porto de Beirute. Pessoas voltando para casa depois de fazer compras. Bombeiros atendendo a um incêndio em um armazém portuário. 0,2 segundos depois, num instante, pessoas, edifícios e veículos foram engolidos pelo caos. Formou-se uma cratera com 140 metros de largura. Liberou-se uma energia equivalente a 1.100 toneladas de TNT. Janelas estilhaçaram-se instantaneamente em um raio de 10 km. Ondas de choque atingiram Chipre do outro lado do Mediterrâneo. As sementes da explosão haviam sido semeadas 6 anos antes. 23 de setembro de 2013, o navio moldavo 1005 Orozuz ancorou no cais 9 de Beirute. Beirute não era seu destino original. Partiu de Batumi, Geórgia, com destino a Beira, Moçambique. Ocorreu uma falha no motor durante a viagem. A embarcação procurou o porto mais próximo para reparos. Isso era Beirute. No porão de carga de Orozuz foram carregadas 2.750 toneladas de nitrato de amônio. A remessa tinha como destino uma empresa moçambicana. O nitrato de amônio, também usado como fertilizante, geralmente é estável, mas sob condições específicas provoca explosões poderosas. Um excelente exemplo disso é o atentado de Oklahoma City em 1995. Na época, foram utilizados cerca de 2.300 kg. A fachada do prédio desabou, matando 168 pessoas. A carga no Orozuz era cerca de 1.200 vezes maior. Os reparos foram concluídos, mas o armador enfrentou um problema. As autoridades portuárias de Beirute bloquearam a partida da embarcação. Taxas portuárias e diversas despesas permaneceram em aberto. A partida foi impedida até a quitação das pendências. O proprietário não conseguiu pagar as taxas portuárias. O comprador moçambicano também recusou a remessa, à medida que a situação se complicava. Sua solução era assustadoramente simples. Ele abandonou a tripulação, o navio e a carga. Novembro de 2013, o tribunal libanês apreendeu oficialmente o navio 1005 Orozuz e sua carga, contudo legalmente congelado. 4 tripulantes foram deixados à própria sorte, sem energia. Tiveram que esperar em condições precárias até que o problema fosse resolvido, ficando sem dinheiro, comida e água. 2.750 toneladas de nitrato de amônio jaziam sob eles, sob o calor escaldante de Beirute. A detenção infernal de 10 meses a bordo continuou. Entre os tripulantes havia cidadãos ucranianos. Com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia e o advogado Sherbel Daguer, no Líbano, eles finalmente deixaram o navio em agosto de 2014. Início de 2014, o porto enfrentava um novo problema. Devido ao longo período de negligência e falta de manutenção, o Orozuz corria o risco de afundar na doca. Um navio afundado interromperia todas as operações portuárias, e cargas perigosas poderiam ser submersas. Outubro de 2014, as autoridades decidiram descarregar as 2.750 toneladas, transferindo o nitrato de amônio do navio para a costa. A carga foi transferida para o armazém 12 no porto de Beirute, a apenas 85 metros de distância. Aí se erguia um enorme silo de concreto para grãos, com 48 metros de altura. Detinha cerca de 85% das reservas de grãos do Líbano. Uma instalação fundamental para o abastecimento alimentar do país. O armazém 12 não foi construído para mercadorias perigosas. É apenas mais um armazém, utilizado para armazenamento temporário de carga. Formalmente temporário, mas na realidade negligenciado. O contexto era a estrutura política do Líbano. 18 seitas religiosas coexistem no Líbano. O poder é compartilhado através do confessionalismo. Presidente, cristão maronita. Primeiro-ministro, muçulmano sunita. Presidente do parlamento, muçulmano xiita. Nessa estrutura, os direitos de operação para ministérios, agências e portos estavam divididos de acordo com interesses sectários. Alfândega, monitorada, mas sem autoridade para dispor os produtos. Escritório portuário, armazenado, mas sem autorização para desmantelamento. Ministérios, recebiam relatórios, mas não tinham autoridade para dar ordens. O risco foi identificado, mas quando foi necessário tomar uma decisão, ninguém tinha poder institucional para tomar essa decisão. Dentro dessa estrutura, o armazém 12 foi silenciosamente diligenciado juntamente com 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Após a carga entrar no armazém 12, a alfândega libanesa reconheceu o perigo do material. Mas o problema era que eles não conseguiam tomar nenhuma providência. Entre 2014 e 2017, o diretor da alfândega, Shafik Meri, enviou 6 cartas oficiais ao judiciário, e a mensagem foi consistente. As 2.750 toneladas de nitrato de amônio no armazém 12 representam uma séria ameaça ao porto e à cidade. Eles solicitaram que a carga fosse leiloada ou exportada. Eles alertaram para um acidente irreversível caso a situação fosse deixada sem assistência, mas não houve resposta por parte dos juízes. Todas as 6 cartas foram ignoradas, sem que nenhuma resposta fosse enviada. É passado para outras agências ou atrasado devido a questões de jurisdição.
Havia uma razão para tais problemas na estrutura judicial do Líbano. Os tribunais ficaram paralisados por décadas de processos acumulados e pressão política, e um sistema de nomeação de juízes motivado por interesses sectários. Se um juiz tomasse uma decisão politicamente delicada, eles podem se tornar um alvo e enfrentar reveses na carreira. Descarte dos produtos químicos no Armazém 12 envolveu-se com diversos interesses políticos. Ninguém queria ser o responsável pela decisão. Assim, as 2.750 toneladas de nitrato de amônio permaneceram sob análise no papel. Na realidade, estava inativo no armazém, completamente negligenciado. Por volta de 2018, o perigo dentro do Armazém 12 aumentou ainda mais. As autoridades portuárias começaram a armazenar outras mercadorias apreendidas no mesmo armazém, o que incluía aproximadamente 15 toneladas de fogos de artifício. Os fogos de artifício foram apreendidos com contrabando e foram empilhados no mesmo espaço sem nenhum plano de descarte. O nitrato de amônio e os fogos de artifício foram deixados juntos por um longo período. Os fogos de artifício são inflamáveis por si só, e o nitrato de amônio pode desencadear reações em cadeia devido ao calor ou a choques elétricos. Ter esses dois materiais no mesmo espaço era como manter acesa uma faísca que se reacende com um único erro, e uma bomba que causa uma explosão enorme a partir dessa faísca, juntos dentro de um único armazém. De acordo com os registros, as inspeções de segurança no Armazém 12 praticamente cessaram. Com o início da crise econômica de 2019, o orçamento nacional foi drasticamente reduzido, a libra libanesa despencou e os preços dispararam. O governo concentrou-se na redução dos custos dos serviços públicos, manutenção de pessoal de monitoramento e equipamentos de segurança. Naturalmente, teve que ser suspenso. O Banco Mundial classificou esta crise econômica como considerada uma das 10 crises econômicas mais graves desde o século XIX. Em janeiro de 2020, a Segurança do Estado do Líbano inspecionou o Armazém 12 e emitiu um relatório oficial de advertência. O relatório afirmou que a segurança era vulnerável e a gestão estava sendo negligenciada, como por exemplo, invasão externa ou roubo. Sabe-se que foram levantadas preocupações sobre possíveis problemas de segurança. E em 20 de julho de 2020, ao presidente Michel Aoun e ao primeiro-ministro Hassan Diab foi entregue um relatório de segurança alertando para o perigo no Armazém 12. Isso ocorreu 15 dias antes da enorme explosão. Mais tarde, o presidente Aoun revelou que estava ciente do relatório, mas em vez de dar uma ordem direta para resolver o problema, ele explicou que delegou a tarefa aos ministérios. Seguiram-se acusações mútuas e atrasos administrativos entre as agências, e nenhuma medida prática foi tomada. Do final de julho ao início de agosto, 2 semanas antes da explosão, foram feitas algumas tentativas de reparar as paredes do Armazém 12. Mas os atrasos fizeram com que o trabalho começasse e parasse repetidamente. Restaram 2.750 toneladas de nitrato de amônio e 15 toneladas de fogos de artifício. Só faltava uma coisa, uma faísca. Casos semelhantes já ocorreram na história. Em setembro de 2001, ocorreu uma explosão na fábrica da ZF em Toulouse, França. Foram levantadas diversas hipóteses sobre a causa. Foram apontados problemas relacionados ao gerenciamento e armazenamento de produtos químicos. 31 pessoas morreram e mais de 2.500 ficaram feridas. Fundamentalmente, a resposta foi diferente da de Beirute. Investigações e procedimentos legais imediatos foram iniciados na França. Seguiram-se decisões judiciais sobre responsabilidade e indenização. O desastre de Texas City de 1947 é um caso crucial comparável ao de Beirute em termos de escala. 581 pessoas morreram na explosão de nitrato de amônio a bordo de um navio cargueiro. Os EUA reformularam as regulamentações marítimas sobre materiais perigosos. Essa mudança ajudou a estabelecer padrões internacionais como um ponto de virada significativo, embora esses casos tenham sido acidentes não anunciados. O perigo que Beirute representava era conhecido há anos, tornando-a fundamentalmente diferente. 4 de agosto de 2020, 17h40, começou a sair fumaça do Armazém 12 no porto de Beirute. Durante os trabalhos de reparação nas paredes do armazém, é provável que as faíscas da soldagem tenham incendiado materiais inflamáveis no interior. Segundo relatos, dentro do armazém, além de nitrato de amônio e fogos de artifício, pneus e óleo e outros materiais inflamáveis eram armazenados juntos, e o fogo se alastrou rapidamente. Às 18h em ponto, os bombeiros de Beirute chegaram com uma equipe de 10 pessoas. Eles foram informados apenas de um incêndio em um armazém portuário, mas infelizmente, as 2.750 toneladas de nitrato de amônio no Armazém 12. O incidente nunca foi comunicado aos bombeiros presentes no local, administradores e gestão portuária com registros, e as autoridades de segurança não forneceram nenhuma informação sobre materiais perigosos à equipe, e assim, marcharam para o centro do incêndio. Às 18h07, o fogo atingiu 15 toneladas de fogos de artifício no armazém adjacente. Pequenas explosões coloridas começaram a surgir da fumaça. Do outro lado do porto, cidadãos observavam a cena. Começaram a filmar com seus smartphones. As imagens do incêndio se espalharam rapidamente nas redes sociais, mas naquele momento, ninguém sabia.
que o calor intenso aquecia 2.750 toneladas de nitrato de amônio, 18H08. O nitrato de amônio atinge o seu ponto crítico, provoca uma reação de decomposição rápida acima de uma certa temperatura, liberando grandes quantidades de gás em alta temperatura, com o impacto da explosão e o calor intenso aplicado. A situação se transforma em uma explosão em cadeia ou detonação. A detonação se propaga mais rápido que a velocidade do som, liberando energia na forma de poderosas ondas de choque. Rede sísmica do USS. Foi detectado um terremoto de magnitude 3,3 em Beirute. Isso equivale a cerca de 1,1 quiloton de energia TNT, equivalente a cerca de 1/13 da potência da bomba de Hiroshima. Não é nuclear, mas tem potência suficiente para destruir uma cidade. Uma cratera de 140 metros de largura e 43 metros de profundidade se formou no ponto zero, e a água do mar Mediterrâneo fluiu para dentro da cratera. A maioria das instalações de armazéns portuários foi destruída, e embarcações ancoradas nas proximidades viraram. Os silos de grãos próximos também foram destruídos. Seguiu-se a perda dos estoques de grãos armazenados. O Líbano enfrentou uma escassez imediata de alimentos. Ondas de choque se propagaram em velocidades supersônicas até Beirute. As janelas no raio de 10 km estilhaçaram-se instantaneamente. Os cidadãos foram expostos a estilhaços de vidro que voaram pelo ar. Aqueles que estão sentados em escritórios, em pé nas salas de estar, nem mesmo dentro das lojas era diferente. Muitos dos 6.000 feridos foram atingidos por estilhaços de vidro. A onda de choque chegou a Chipre, localizada a 240 km de Beirute. Todos os 10 bombeiros presentes no local morreram. O caos se instaurou em Beirute. Hospitais a quilômetros de distância do porto. Tive que prestar socorro aos feridos apesar das janelas quebradas. Dmaizeh e Mar Mikhael foram as cidades mais afetadas, com paredes desabadas e interiores destruídos. Os veículos de resgate tiveram dificuldades para entrar na cidade caótica. Os registros oficiais mostram cerca de 218 mortos, mais de 6.500 feridos e 300.000 deslocados. Os danos foram estimados em 15 bilhões de dólares, aproximadamente 25 trilhões de won coreanos hoje. Representava mais da metade do PIB do Líbano na época. Uma cratera gigante cheia de água do mar substitui o Armazém 12. E o porto deixou de funcionar completamente. O Líbano, que depende de importações para 85% do seu abastecimento. A perda do porto agravou uma crise econômica já severa, levando a uma catástrofe nacional. Equipes internacionais de ajuda e resgate se dirigiram a Beirute. 2 dias depois, o presidente francês Macron visitou Beirute, com promessas de ajuda internacional em seguida, mas nenhuma ajuda externa conseguiu consertar a escala, a curto prazo. 6 dias depois, em 10 de agosto de 2020, protestos em massa se espalham pelo Líbano. Os manifestantes invadiram vários prédios do governo. Centenas de pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia. O primeiro-ministro Hassan Diab anunciou a renúncia de seu gabinete em sua declaração de renúncia e afirmou que a corrupção no Líbano era o problema maior. Em agosto de 2020, por autores libaneses, dezenas de pessoas envolvidas na explosão foram detidas. Isso incluía funcionários do porto, da alfândega e da segurança. Em dezembro daquele ano, os promotores acusaram o ex-primeiro-ministro e 3 ministros. Iniciaram-se ações judiciais, mas as investigações foram repetidamente paralisadas. Foram expedidas intimações para funcionários atuais e antigos. O parlamento recusou-se a revogar a imunidade parlamentar de alto nível. Em 14 de outubro de 2021, protestos em Taioné exigiram a destituição do juiz militar, e confrontos entre grupos armados deixaram 7 civis mortos. As investigações estagnaram e foram totalmente interrompidas em 2022. 4 de agosto de 2022, segundo aniversário da explosão. Famílias se reuniram no local para uma homenagem, quando a seção norte dos silos de grãos desabou. A estrutura foi danificada na explosão de 2020. Enfraquecido e mal conseguindo se manter em pé até então. O colapso ocorreu no segundo aniversário. Nuvens de poeira se espalharam pela tela, e os enlutados fugiram do local. O governo tentou demolir os silos, mas reverteu a decisão devido aos protestos das famílias. As famílias exigiram que os silos fossem mantidos como um memorial. A economia do Líbano piorou desde 2020. O valor da libra libanesa despencou 98% desde 2019. As reservas cambiais se esgotaram e os bancos congelaram os saques. A ajuda destinava-se às famílias das vítimas. Perdeu valor com a desvalorização da moeda.
Muitos dos 300 mil deslocados ainda não conseguiam voltar para casa depois de 6 anos. Onde antes ficava o Armazém 12, ainda permanece uma cratera cheia de água do mar. 18 de julho de 2019, 10H00, em um prédio de 3 andares em Fushimi, Kyoto. 70 funcionários estavam trabalhando. Às 10h30 da manhã, a porta se abriu e entrou um carrinho com 2 latas de plástico. Os recipientes continham 40 litros de gasolina. O homem era Shinji Aoba, de 41 anos, de Saitama. Faltava pouco tempo para que o prédio fosse reduzido a cinzas. Shinji Aoba nasceu em maio de 1978 em Saitama. Após o divórcio de seus pais, segundo relatos, ele foi criado em um ambiente de abuso constante por parte de seu pai. Registros de assistência social e depoimentos de testemunhas daquela época apresentou repetidas evidências de violência dentro de casa. Em última análise, suas experiências instáveis de infância persistiu emocionalmente até a idade adulta, o que o levou a uma vida de crime. Em 20 de junho de 2012, Shinji Aoba foi preso por roubo em loja de conveniência, e o tribunal condenou a 3 anos e 6 meses de prisão. Alguns vestígios de sua vida em Ibaraki foram encontrados durante a investigação. Pouco restou de seus laços sociais ou ações específicas. E em janeiro de 2016, ele cumpriu integralmente sua pena. Pouco tempo depois, ele passou a viver em um centro de liberdade condicional em Saitama. Durante esse período, ele submeteu seu próprio trabalho o Prêmio de Animação de Kyoto para romances. Milhares de manuscritos são submetidos todos os anos, com os trabalhos vencedores sendo considerados para projetos de animação, o que lhe conferiu uma excelente reputação entre os criadores. O trabalho que ele submeteu não foi premiado, e não existem registros de sua reação imediata. No entanto, registros psiquiátricos e de julgamentos posteriores mostram: esse momento tornou-se o cerne de sua motivação. Eles roubaram as ideias do meu romance, o ponto de partida de seu delírio. A rejeição transformou-se em convicção, e seu trabalho havia sido roubado. A discrepância entre os resultados e sua crença permaneceram inseparáveis ao longo da investigação e do julgamento. Porém, durante o processo legal, nunca foram encontradas evidências de que a Kyoto Animation o tenha utilizado. Durante seu período de liberdade condicional após a soltura, Shinji Aoba não conseguiu manter um emprego estável. Os registros de liberdade condicional indicavam suas dificuldades de adaptação social e casos repetidos de desemprego. Um relatório posterior de avaliação psiquiátrica descreveu sua mentalidade consistente durante esse período. Sempre que fracasso ou infortúnio aconteciam, ele culpou fatores externos e se apresentou como vítima de perseguição. Essa ilusão e mentalidade de vítima logo se transformou em fúria contra a Kyoto Animation. Ele começou a se movimentar para cometer o crime. A Kyoto Animation foi fundada em Uji, Kyoto, em 1981. Eles não seguiram as práticas padrão do setor. Em vez de depender da terceirização, do planejamento à conclusão final, a equipe interna cuidou de tudo diretamente. Os funcionários foram contratados em regime de tempo integral para garantir a estabilidade, permitir que artistas talentosos desenvolvam sua expertise a longo prazo. Em 2019, o primeiro estúdio foi um prédio de 3 andares em Fushimi, Kyoto. O projeto de interiores priorizou um ambiente criativo. A partir da entrada, uma escadaria atravessa o centro. Subiu em espiral até o 3º andar sem obstrução. E cada andar não tinha paredes nem divisórias, mantido como um espaço de trabalho aberto, projetado para a comunicação instantânea entre os funcionários. Auxiliou atividades criativas tranquilas, mas durante o incêndio, ele conectou o prédio para dentro de uma chaminé gigante, tornando-se uma falha fatal. Entre 15 e 16 de julho, Shinji Aoba saiu de Saitama e chegou a Kyoto. Ele imediatamente comprou 2 galões de gasolina e os encheu. O volume total chegou a 40 litros, 20 por lata. Em seguida, ele passeou pelo Estúdio 1 da Kyoto Animation, verificando a entrada e as estradas circundantes, e a direção da escada. Partes de sua rota de reconhecimento foram capturadas por câmeras de segurança próximas. Um galão de gasolina de 20 litros pesa cerca de 15 kg. Então ele precisava de uma maneira de transportar mais de 30 kg de líquido. No dia 17, diante do crime, ele comprou uma carroça e cordas para o transporte. Pendi 2 latas no carrinho com as cordas e fiz uma verificação final em um parque próximo. De acordo com os registros de apreensão da polícia, na ocasião, foram encontradas 6 facas dentro de sua mochila. As autoridades analisaram esses itens como armas, preparado para o caso de seu incêndio criminoso ser frustrado. Às 10h da manhã do dia seguinte, Shinji Aoba partiu em direção ao estúdio com o carrinho.
2 galões de gasolina foram amarrados ao carrinho com cordas. Sem pressa ou olhar em volta. Ele se moveu em ritmo constante em direção ao seu alvo. No dia do incidente no Estúdio 1, não havia controle de acesso da entrada até o espaço de trabalho. E com prazos de visitantes sobrepostos, foi deixado aberto para facilitar a passagem. Às 10h25 da manhã, ele chegou à entrada com o carrinho. E como as latas foram deixadas abertas, o vapor de gasolina começou a se espalhar pelo ar. Algumas pessoas notaram um cheiro forte, mas não alcançou o espaço de trabalho interno. E 5 minutos depois, ele entrou pela entrada aberta. Imediatamente após entrar no saguão, ele começou a derramar gasolina no chão, deletando um morrão. Ele ateu o fogo com um isqueiro, e o fogo começou a se alastrar instantaneamente, quando a gasolina vaporizada se inflamou. Chamas irromperam simultaneamente em todo o primeiro andar. Em vez de se espalhar lentamente, todo o espaço liberou calor explosivamente. O oxigênio começou a ser consumido rapidamente. A entrada do primeiro andar era o único caminho para que o ar externo, o oxigênio, entre. Quando o fogo irrompeu naquela única passagem, o fornecimento de oxigênio interno foi interrompido, impedindo a entrada de oxigênio externo, e consumido rapidamente durante a combustão, enquanto se formavam altas concentrações de gás tóxico. A partir desse momento, o interior do edifício transformou-se em um ambiente inabitável. A gasolina não queima como um líquido. Ele vaporiza e queima quando misturado com o ar. A ignição ocorre quando a densidade do vapor atinge um determinado nível, conhecido como LL, que para a gasolina é de cerca de 1,4%. Se 40 litros de gasolina se espalharem em um espaço quase fechado, todo o ar interno em pouco tempo pode encher-se de vapor muito acima do LL. Se uma fonte de ignição for adicionada agora, não se trata apenas de um simples incêndio que se alastra a partir de um ponto específico, mas a combustão rápida ocorre simultaneamente em todo o processo, levando a uma explosão de nuvem de vapor. De acordo com os registros do Corpo de Bombeiros do Japão, em apenas 15 segundos, gases tóxicos e fumaça atingiram o terceiro andar. A escada em espiral, aberta verticalmente até o terceiro andar, desencadeou imediatamente o efeito cumulativo, onde o ar aquecido de baixo sobe para cima e puxa ar fresco por baixo, criando uma forte corrente ascendente na passagem vertical. Neste ponto, escadarias, passos de elevador e dutos de tubulação vertical atuam como caminhos que espalham fumaça e gás para os andares superiores num instante. Para bloquear tais perigos, os projetos modernos incluem escadas e portas de incêndio e barreiras horizontais contra a fumaça em cada andar, mas os padrões na década de 1990 eram menos rigorosos, e o Estúdio 1 atendia aos códigos existentes, com um design de escada em espiral aberta. Segundo o professor Nishino da Universidade de Kyoto, a fumaça subiu a uma velocidade de 3 a 5 ms em 30 segundos após a ignição, mais rápido do que um adulto subindo as escadas correndo. Antes mesmo que os ocupantes do terceiro andar pudessem reagir, a fumaça já os havia alcançado. Em última análise, dada a explosão de vapor de gasolina e o efeito de acúmulo, o interior não conseguiu retardar o gás tóxico ou dar tempo suficiente para escapar. Especialistas em segurança contra incêndios concordam com essa análise. A fumaça chegou ao terceiro andar. Não havia tempo físico para a fuga. Os funcionários do terceiro andar começaram a se movimentar ao perceberem a fumaça. A saída para o telhado ficava no final da escada. Abrir aquela porta daria para o telhado, permitindo a fuga através de edifícios próximos ou escadas. Rotas de fuga para evitar as chamas dentro do edifício estavam praticamente apenas voltadas para o telhado, além do primeiro andar. Mais de 20 pessoas correram para as escadas que davam acesso ao telhado. Entretanto, gases tóxicos em alta temperatura estão subindo. Começou a se acumular sob o teto do terceiro andar, e a fumaça na escadaria rapidamente atingiu níveis letais. Aqueles que chegaram à porta do telhado para sobreviver tentou desesperadamente abri-lo, mas devido ao gás tóxico sob o teto, a pressão interna aumentou. Com mais de 20 pessoas aglomeradas na escadaria, a visibilidade já estava quase totalmente bloqueada. A porta abriu puxando-o para dentro. Mas, à medida que a multidão se precipitava em direção a ele, a contrapressão tornou a abertura praticamente impossível. A própria força usada para sobreviver, em vez disso, os prenderam, impedindo sua fuga. De acordo com os registros da autópsia da polícia de Kyoto, na escadaria, a cerca de 2 metros da porta do telhado, muitas vítimas foram encontradas amontoadas umas sobre as outras. A causa da morte foi asfixia por gás tóxico.
já que o ar fresco e a segurança estavam logo ali, além da porta. Essa notícia trágica causou um imenso choque em muitas pessoas. Embora a saída estivesse bloqueada nas escadas que davam acesso ao telhado, algumas pessoas conseguiram escapar pelas janelas do terceiro andar, agarrando-se às molduras das janelas, pulando para baixo ou tentando se deslocar para estruturas próximas. Segundo relatos, essas cenas foram testemunhadas do sol. No entanto, com o oxigênio interno já esgotado, e gases inflamáveis se acumularam. No momento em que o ar externo invadiu a janela, chamas irromperam explosivamente por aquela abertura. É o chamado refluxo de gases. Com a abertura das janelas, elas se transformaram em caminhos para as chamas se alastrarem. Às 10h30 da manhã, o incêndio que se seguiu à explosão consumiu todo o edifício. Al-Bashinji, fugindo das chamas, tentou escapar, enquanto alguns funcionários o seguiam em perseguição. 5 minutos depois, ele foi encontrado a 100 metros de distância, em frente a uma casa, incapaz de se mover mais devido a queimaduras graves nas pernas. Ele estava estendido no chão, caído. Seu corpo inteiro apresentava queimaduras generalizadas da gasolina que ele havia espalhado. A polícia chegou e o conteve, mantendo o controle da situação. Deitado no chão, ofegante, ele repetiu as mesmas palavras para a polícia. Os registros mostram que ele afirmou: "Eles roubaram meu romance." Fumaça preta ainda saía do estúdio um atrás dele. Os caminhões de bombeiros chegaram poucos minutos após o início do incidente. O incêndio foi extinto às 15h19, 5 horas depois. O prédio de 3 andares foi completamente destruído. Parte das paredes externas de concreto permaneceu, com cinzas e estruturas de metal derretido em seu interior. De acordo com o relatório final do Corpo de Bombeiros, o incidente deixou 36 mortos e 33 feridos. E a polícia de Kyoto começou a identificar as vítimas. Para divulgar oficialmente os 36 nomes, idades e funções, levou 26 dias, de 2 a 27 de agosto de 2019. A maioria tinha entre 20 e 40 anos. Animação, design de cores, arte de fundo, filmagem, edição. Naquela manhã, eles estavam em suas mesas, trabalhando. Entre esses nomes, ativos desde a década de 1970, estou trabalhando em Túmulo dos Vagalumes e Akira. Foi Kigami Yoshiji que ajudou a moldar o sistema de animação. Takimoto Yasuhiro, diretor de Aru e Lucky Star. Nisha Futoshi, designer de personagens de Oka e Free. E Ikeda Shouko, que desenhou os personagens de Euphone 1. Todos estavam incluídos na lista, pois eram membros-chave da equipe de animação televisiva japonesa. De acordo com as estatísticas da Agência Nacional de Polícia, desde o incêndio no edifício Shijuku Kabukicho em 2001. Está registrado como o único ataque incendiário, com o segundo maior número de vítimas no Japão moderno. 出動した部隊隊員全員がですね、一人でも多くの命を救うということで懸命に活動いたしましたけども、結果的に34人の方がお亡くなりになったということは大変残念に感じております。昼間の火災であれだけの規模で燃焼しているということが、私の経験からも今までないと。というかいろいろ報道されている中でやはりやりきれないというのは正直ございます。隊員が何とかならないというところでしたけれども、そこができなかったのは私も含めて全てどうかと思っております。 2 dias após o incidente, a Kyoto Animation anunciou que doações globais haviam ultrapassado 3,3 bilhões de ienes. As doações continuaram a chegar em grande número depois disso, com um total superior a 4 bilhões de ienes. Além do Japão, distribuidora de animação do ZOA, a Sentai Filmworks liderou uma campanha de arrecadação de fundos, atraindo doações do ZOA na Europa e Ásia. A Kyoto Animation afirmou que esses fundos apoiaria as vítimas e restauraria a produção. O autor do crime, Chiji Aoba, estava em estado crítico, com 90% do corpo queimado. Em 26 de julho, um autoenxerto de pele cultivada foi realizado em Osaka. Uma pequena amostra de células da pele do paciente foi coletada, cultivadas em grandes quantidades para cobrir as áreas queimadas. Naquela época, transplantes em tal escala eram raros. Eram raros no Japão, especialmente sem usar nenhum tecido de pele doado, utilizando apenas pele cultivada e artificial para salvar um paciente com queimaduras graves. Era conhecido como um caso raro em todo o mundo. Essa medida em como foi tomada parte o culpado poderia testemunhar em tribunal sobre as suas ações, decisão tomada por investigadores e equipe médica. で、あと少なくとも4回は手術をします。分かった？頑張れる？頑張ります。はい、じゃあ頑張るね。
Em abril de 2020, a demolição do Estúdio 1 foi concluída. Isso aconteceu cerca de 9 meses após o incidente, sobre o que deveria ser deixado em seu lugar. A cidade de Kyoto, a Kyoto Animation e as famílias iniciaram conversas. Quando as discussões formais sobre o memorial começaram, o local permaneceu vazio. Em 5 de setembro de 2023, 4 anos e um mês após o incidente, o primeiro julgamento ocorreu no Tribunal Distrital de Kyoto. Aoba Shinji admitiu as acusações da promotoria, mas não teve duas reivindicações. Não pensei que tantas pessoas morreriam, e ele nunca retirou sua alegação de roubo de romances. Em 25 de janeiro de 2024, o Tribunal Distrital de Kyoto condenou Aoba Shinji à morte. O tribunal reconheceu sua plena responsabilidade criminal e a natureza intencional e planejada dos assassinatos. Suas alegações de vitimização e de roubo de romances não foram aceitas como justificativa para a redução da pena. A decisão baseou-se em um único ponto: existe preparação e a inspeção do local em Kyoto, e a compra de gasolina, carrinhos, cordas e facas comprovou que o crime não foi acidental. Escolhendo a entrada do primeiro andar, a principal fonte de ar, como ponto de partida do incêndio, foi considerado um ato planejado para bloquear as rotas de fuga. Logo após o veredicto, o tribunal foi tomado por soluços. Em 7 de fevereiro de 2024, enquanto a defesa apresentava um recurso, o caso foi transferido para o Tribunal Superior de Osaka. No entanto, em janeiro do ano seguinte, a defesa retirou voluntariamente o recurso, aceita como decisão do próprio réu. O Tribunal Superior de Osaka considerou a retirada válida, e a sentença de morte de Aoba Shinji foi finalizada. Desde o incidente, o governo japonês revisou a lei do serviço de bombeiros para a compra de gasolina em latas, exigindo verificação de identidade e registro da finalidade de uso. Em julho de 2024, foi realizada uma cerimônia em memória do 5º aniversário. Mensagens de famílias foram compartilhadas no canal da KyoAni, e novos trabalhos dos funcionários sobreviventes foram lançados. Apesar dos enormes danos causados pelo incêndio, certas seções de concreto da sala de servidores do 3º andar evitou contato direto com as chamas, e os dados foram encontrados preservados em algumas unidades de armazenamento. Lá dentro havia desenhos originais e cenas em andamento, incluindo arquivos coloridos de pouco antes das 10h30 da manhã do dia 18 de julho, deixando para trás parte dos registros finais de trabalho da equipe. Dados recuperados e materiais de produção existentes foram reutilizados em trabalhos posteriores da Kyoto Animation e projetos que carregam as marcas da equipe foram finalmente concluídas e lançadas. Violet Evergarden, Eternidade e a Boneca de Memória Automática já estavam nos estágios finais de produção, permitindo que seja lançado conforme o planejado. Violet Evergarden, o filme, quase cancelado, foi continuado pelo restante da equipe e dos materiais, e foi finalmente concluída no memorial localizado no Estúdio 1. Os nomes das 36 vítimas foram gravados 3.800 m abaixo da superfície do Oceano Atlântico Norte permanecem os restos do naufrágio mais conhecido da Terra, o Titanic, que afundou em 1912. Para alguns, presenciar isso em primeira mão não tinha muito interesse, e uma oportunidade única na vida para outra pessoa. Na manhã de 18 de junho de 2023, após uma longa espera, o desejo dos bilionários começou a se tornar realidade. Titan recebeu um sinal de partida na superfície fria do Atlântico Norte e começou a mergulhar, mas ninguém sabia que a jornada estava seguindo em uma direção irreversível. Em 2009, Tufton Rush e Guillermo Solin fundaram uma empresa chamada Oceangate perto de Seattle. A ideia do negócio deles era simples. Foi uma exploração comercial privada em águas profundas que mostraram os destroços do Titanic diretamente a clientes ricos. O preço de um passe de embarque era de $250 mil, o que equivalia a impressionante quantia de 330 milhões de won coreanos. O principal ativo da empresa era o submersível. A Oceangate desenvolveu o Titan através da série Cyclops. O Titan foi projetado com uma estrutura heterogênea, com as extremidades dianteira e traseira do casco em titânio e a seção cilíndrica central em compósitos de fibra de carbono. A fibra de carbono é um material que é várias vezes mais resistente que o aço em relação ao seu peso, e é um material de alta tecnologia usado principalmente em fuselagens de aeronaves e carrocerias de carros de corrida de Fórmula 1. A Oceangate introduziu essa opção como uma inovação tecnológica que alcançou tanto leveza quanto economia de custos. O importante é que a fibra de carbono é um material muito resistente à força de tração, ou seja, à tensão. No entanto, é vulnerável a cargas que se comprimem e expandem repetidamente.
A conversão que ocorre sempre que um submersível desce às profundezas do mar e a expansão quando ele sobe à superfície do mar causa delaminação dentro das fibras de carbono, e esse fenômeno se acumula gradualmente à medida que o ciclo se repete. As fissuras não podem ser identificadas a olho nu sem uso de ultrassom ou raio-x para inspeção interna, e é impossível saber se estão tornando impossível detectar a progressão da delaminação. É por isso que a indústria da aviação deve exigir testes não destrutivos para fuselagens de fibra de carbono, mas esse teste não destrutivo não foi realizado no casco de fibra de carbono do Titan. Em janeiro de 2018, havia uma pessoa dentro da empresa que já havia documentado o fato e submetido à gerência. David Lockridge era o diretor de operações marítimas da Ocean Gate na época, janeiro de 2018. Ele apresentou um relatório à gerência contendo 26 problemas de segurança relacionados ao projeto do Titan. Os pontos-chave do relatório foram a ausência de testes não destrutivos no casco e falhas de projeto no viewport. De acordo com os dados, naquela hora, a pressão nominal da janela de observação era de 1.300 metros de profundidade, mas o alvo, o Titanic, estava a cerca de 3.800 metros de profundidade. Isso significava que os componentes eram classificados para apenas um terço da profundidade alvo. Estavam planejados para serem montados e operados no casco real. Lockridge foi demitido da empresa no mesmo ano em que apresentou sua denúncia. 15 de agosto de 2018, a Ocean Gate entrou com um processo contra Lockridge, que haviam levantado preocupações internas de segurança, o vazamento de informações confidenciais e quebra de contrato. Em resposta, Lockridge entraram com uma contra-ação judicial, e sua resposta continha especificamente a suspeita da empresa de que defeitos na fibra de carbono estavam sendo ocultados. À medida que o alerta técnico se transformou em uma batalha judicial, o processo bloqueou efetivamente a revisão interna de segurança do casco, eventualmente não deixando espaço para melhorias e sendo enterrado abaixo da superfície. O aviso foi repetido também do lado de fora. Um grupo de engenheiros da Boeing, da MTS e o especialista em exploração em águas profundas Robert S. Kalu exigiram certificação independente e conformidade com as normas, respectivamente, mas a posição oficial da Ocean Gate manteve-se inabalável diante das exigências. Os fundadores argumentaram que o sistema de certificação existente é uma regulamentação desatualizada e não conseguiam acompanhar o ritmo da inovação. No entanto, as preocupações dos especialistas, que foram levantadas continuamente entre 2021 e 2023, ficará apenas como registro no relatório final do NTSB do ZOA entre 2020 e 2021. A Titan realizou 4 testes de reprodução de pressão não supervisionados no duplo localizado em Maryland. Após a aplicação de uma carga a uma profundidade de 4.200 metros, foram realizados mais 11 mergulhos de teste em águas rasas. Os testes tripulados e não tripulados realizados na época atenderam aos padrões da própria Ocean Gate. Desde então, até 2022, a Titan já realizou um total de mais de 80 viagens subaquáticas, incluindo a exploração dos destroços do Titanic. Em 15 de julho de 2022, um sinal anormal do dispositivo de gravação foi detectado na 80ª posição submersa. Foi registrado um sinal de mudança numérica permanente no sensor de deformação do sistema RTM durante sua ascensão após a pesquisa do Titanic. Isso significava que a delaminação da fibra de carbono do submersível havia começado. Felizmente, a navegação submersa foi concluída sem quaisquer acidentes até o momento, mas apesar do sinal aparentemente anormal, a Ocean Gate estava mais confiante na segurança do projeto do submersível devido ao retorno seguro, pressagiando o desastre que ocorrerá em breve. A cabine de comando do Titan possuía um controle sem fio para jogos no lugar dos equipamentos industriais padrão. Este era um produto Bluetooth comercial chamado Logitech F710, que era vendido por cerca de $30 no mercado. Em uma entrevista, Bush apresentou isso diretamente como um exemplo de inovação com boa relação custo-benefício. No entanto, o NTSB aponta para a falta de determinismo em tempo real. Isso pode ser fatal em águas profundas, para sistemas que são vulneráveis a interferências de sinal e podem atrasar a execução de comandos. Isso coloca em dúvida sua confiabilidade em ambientes extremos. Maio de 2023, Jed Long, um investidor financeiro em Las Vegas, finalmente rejeitou uma oferta para embarcar em um submersível. Quando ele expressou suas preocupações com a segurança, Bush o convenceu por mensagem de texto, dizendo: "É mais seguro do que atravessar a rua." Long percebeu o perigo oculto nessa autoconfiança excessiva e acabou por abandonar a expedição. E sua intuição estava correta. O explorador Chris Brown e vários outros especialistas também deixaram o projeto nessa época. O que eles realmente percebiam era uma estrutura em que a tomada de decisões corporativas tinha precedência sobre a verificação técnica. Em 16 de junho de 2023, às 9h31, o navio-mãe Polar Prince partiu de St. John's, Terra Nova, Canadá. O destino da remessa eram os destroços do Titanic, e afundou a cerca de 3.800 metros abaixo da profundidade da água. 2 dias depois, por volta das 8h30 da manhã do dia 18, 5 pessoas, incluindo Rush Erdin, embarcaram no submersível. Quando Shahzada Daoud, seu filho Suleiman Daoud e o especialista francês em exploração de águas profundas Paul Henri Nargeolet embarcaram. Os parafusos foram apertados pelo lado de fora. Isso significava isolamento completo, uma vez que a porta foi selada. A fuga de dentro do casco era impossível. Às 9h18, Titan iniciou a descida.
Radiação acústica, um método de comunicação de texto usando ondas ultrassônicas, em vez de conexões com fio usadas em operações normais em águas profundas ou mergulho. É a única ligação entre o submersível e o Polar Prince. Isso resultou no envio de sinais de status a cada 15 minutos. Para cada 10 metros de profundidade da água, a pressão na parede externa do casco aumenta em 1 atmo. Isso resultará em uma carga de 3.800 toneladas por metro quadrado na parede externa do casco, se atingir o ponto-alvo de 3.800 metros de profundidade. Essa é a mesma pressão, equivalente ao peso de 2.500 carros de porte médio, pesado em todas as direções ao mesmo tempo em torno de um ponto. Por volta das 10h47 da manhã, o Titã subitamente deixou cair 2 contrapesos de ferro inferiores a uma profundidade de 3.341 metros, enquanto continuava sua descida sem apresentar quaisquer sintomas. Acredita-se que isso tenha sido iniciado pelos ocupantes para garantir a flopabilidade de emergência, aumentando a possibilidade de ruídos anormais ou defeitos no casco. O sinal enviado ao submersível foi interrompido pela última vez a 47 minutos e 33 segundos. Ao mesmo tempo, um enorme som de impacto foi detectado no casco do Polar Prince a vários quilômetros de distância. A energia acústica gerada no fundo do mar foi transferida para a superfície da água. Yeah. It should be about 500 meters, 30. What was that thing? Drop 2 weights. Titan, drop 2 weights. Copy. Titan, drop 2 weight. 17 minutos depois, por volta das 11h04, foi detectado um sinal de disparo único pela rede de monitoramento acústico classificada da Marinha do ZEUA, implantada no fundo do Mar do Atlântico Norte. A mesma forma de onda foi posteriormente identificada no gravador acústico subaquático da NOAA e Estação Nacional Oceânica e Atmosférica do ZEUA. O sinal era consistente com uma implosão catastrófica. De acordo com o relatório do NTSB, Conselho Nacional de Segurança nos Transportes do ZEUA, divulgado em 2 de outubro de 2025, mergulhos repetidos em águas profundas causaram um acúmulo de delaminação dentro do casco de fibra de carbono, reduzindo sua resistência estrutural abaixo de um limite crítico. Quando a pressão externa ultrapassou 350 atmosferas, o casco implodiu. Naquele momento, o colapso ocorreu a uma velocidade próxima do som. O casco perdeu a forma num instante, e o ar em seu interior foi violentamente comprimido para dentro sob extrema pressão. Tudo lá dentro parecia ter evaporado sob calor e pressão tremendos em apenas 0,02 segundos. Isso representa 5 vezes a taxa de transmissão da dor nervosa, que é 0,1 segundos, e estima-se que os passageiros nem sequer tinham consciência da dor. A destruição foi permanente, mortal e irreversível. 18 de junho, às 19h10, o desaparecimento de um Titã foi comunicado ao Centro de Resgate Marítimo da Guarda Costeira do ZEUA em Boston. Isso aconteceu cerca de 9 horas depois da última comunicação ter sido interrompida. Na verdade, a Marinha do ZEUA já havia detectado o sinal de implosão do Titã no início do dia e estava realizando análises internas. Mas, infelizmente, os dados foram compartilhados com as autoridades de busca após todos os destroços terem sido encontrados. Nos próximos 3 dias, forças aéreas e navios dos Estados Unidos, Canadá e França se reuniram na área do acidente. Transportadores C-130, a aeronave de patrulha P-8 Poseidon, tinha uma boia rastreando som submarino, e a Horizon Arctic, uma sonda de águas profundas. A área de busca abrangida totalizou 10.000 milhas quadradas. Era uma vasta área marítima, cerca de 2,5 vezes a área total de Jongido. 20 de junho. Uma aeronave canadense CP-140 Aurora detectou um som de impacto repetido a cada 30 minutos. O ruído deu uma resta de esperança às autoridades responsáveis pelas buscas, e não havia sido confirmado estar vivo na época, mas posteriormente foi classificado como uma colisão entre destroços do Titanic com um ruído mecânico de um navio de busca, dado que a Marinha do ZEUA já havia garantido um sinal de implosão. O veredito final sobre se o som era de fato um sinal de sobrevivência permanece inconclusivo. 22 de junho, às 13h18, o RLV desceu 6K finalmente descobriu os restos de Titã a cerca de 500 metros a nordeste do Titanic. No local, fragmentos das cápsulas da polpa e do casco foram encontrados espalhados no fundo do mar a uma profundidade de 3.800 metros. A figura revelou claramente a situação no momento em que o edifício colapsou devido à alta pressão. No mesmo dia, às 16h30, a Guarda Costeira do ZEUA anunciou oficialmente a ocorrência de uma implosão na câmara de pressão do casco, salientando que o acidente era suficientemente evitável. Delaminação, acelerada pela navegação submersa repetida. O fator decisivo para o colapso foi a fadiga nas juntas de fibra de carbono e titânio e o silêncio de alerta interno, que levou à certificação de equipamentos internacionais de exploração em águas profundas e a reorganização dos padrões operacionais. Em 15 de abril de 1912, o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para afundar no Oceano Atlântico Norte. 111 anos depois, em 18 de junho de 2023, Titã levou apenas 0,02 segundos e se dirigia para os destroços para ser obliterada. Para onde Titã se dirigia, estavam os destroços do gigantesco navio Titanic, que havia sido construída com a convicção de que jamais afundaria. Mas, ironicamente, foi o excesso de confiança humana que precedeu a verificação técnica e que afetou ambos os eventos. As causas das duas tragédias foram tão semelhantes que o intervalo de mais de um século foi ofuscado, e a diferença permaneceu como mais um recorde sem diminuir no final.
de agosto de 2010, na borda do deserto do Atacama, norte do Chile, 700 metros abaixo da superfície, sem terremotos, e nenhum alarme oficial de desastre foi acionado. 700 mil toneladas de uma enorme massa rochosa foram arrancadas verticalmente, selando completamente o eixo principal. Superficialmente, as pessoas perceberam que algo estava errado, somente quando uma nuvem de poeira se elevou da mina. E mesmo o número de pessoas presas era conhecido. Durante os próximos 17 dias, ninguém sabia sequer se eles estavam vivos. A mina San José em Copiapó, Chile, está localizada em um dos lugares mais secos da Terra, à borda norte do deserto do Atacama. O subsolo é rico em veios de cobre e ouro. Uma tradição de mineração que remonta ao final do século XIX. Em 2010, já era uma mina antiga, com mais de 100 anos. Geologicamente, a rocha aqui não era uniforme. Décadas de mineração deixaram inúmeros vazios ocos no interior. Uma camada espessa e instável de rocha se acumulava acima dessas fenas. Avisos sobre os riscos estruturais da mina vinham sendo emitidos ao longo de vários anos. Em 2007, um acidente fatal matou um mineiro e a mina foi fechada. No entanto, a reabertura foi autorizada apenas um ano depois. Os críticos afirmam que isso coincidiu com o aumento dos preços do cobre, priorizar a produção em detrimento da segurança. Essa tragédia levanta sérias questões, por ganância ou negligência corporativa sem qualquer justificativa. Na época, os regulamentos de mineração do Chile estavam em vigor. Dependia de um sistema de supervisão baseado em autodenúncia, com um único inspetor gerenciando dezenas de minas. Julho de 2010, um mês antes do desabamento, ouviu-se o som de rochas se movendo. Começaram a ecoar repetidamente dentro dos poços. Os mineiros compartilhavam esses sinais de perigo entre si, e alguns relataram o ocorrido aos seus supervisores. Mas, de acordo com os sobreviventes, as operações não foram interrompidas. À medida que os avisos e as falhas se acumulavam lado a lado, o desabamento a 700 metros abaixo estava se aproximando. A mina de San José não era um simples poço vertical. Uma estrada em espiral acompanhava as encostas íngremes, permitindo que os veículos alcancem profundidades de até 720 metros. Ao longo dessa estrada ficava uma área chamada abrigo. Por lei, o abrigo era obrigado a armazenar alimentos e suprimentos de emergência em todos os momentos. No entanto, em 5 de agosto de 2010, foram encontradas apenas 48 horas de comida no interior. Isso nunca foi projetado para sustentar 33 homens. Os 33 homens presos no subsolo incluía perfuradores, mecânicos e eletricistas. Eles representavam uma gama completa de funções essenciais para as operações subterrâneas. Muitos eram veteranos com mais de 10 anos de experiência. Essa diversidade de conhecimentos especializados tornou-se a chave para sua sobrevivência. O líder do turno, Luiz Urzula, esse agrimensor, podia interpretar plantas e mudanças estruturais. 5 de agosto de 2010, às 14h00, após o intervalo para o almoço, alguns mineiros estávamos voltando para o poço. Pouco depois das 14h, uma sensação estranha os atingiu por dentro, antes mesmo que aqueles na superfície percebessem. Ao contrário de um terremoto, disseram os sobreviventes. Parecia que a montanha inteira estava desabando. Um rugido ensurdecedor se seguiu quando poeira e detritos encheram o poço. Estima-se que sejam 700 mil toneladas. Uma grande quantidade de rocha deslizou para baixo, bloqueando o poço principal. Com a entrada selada, os mineiros se reuniram na poeira e se dirigiram para o abrigo. Inicialmente, eles procuraram uma maneira de escapar por conta própria. As plantas mostravam claramente escadas de emergência. Mas a 700 metros de profundidade, os mineiros descobriram que partes cruciais dessas escadas estavam faltando. As equipes de resgate chegaram à superfície naquele mesmo dia, mas o acesso simples provou ser impossível. O poço principal já estava completamente bloqueado, e após um segundo colapso durante a tentativa de resgate, as equipes foram forçadas a recuar da entrada. A partir daí, a única opção restante era perfurar. As plataformas de perfuração começaram sua descida, perfurando profundamente a terra, mas o primeiro e o segundo furos de sondagem não conseguiram atingir o alvo. Para atingir com precisão o alvo a 700 metros abaixo, com uma broca de apenas alguns centímetros de largura, era uma tarefa de alto risco onde a teoria entrou em conflito com duras realidades geológicas. 8 poços de perfuração falharam, um após o outro. Os mineiros martelavam tubos de metal para enviar sinais, mas o som se dissipou muito antes de chegar à superfície. 11 de agosto, as famílias começaram a se reunir na entrada da mina. Uma cidade de vagas começou a se formar nas proximidades, mais tarde chamado de Acampamento da Esperança. Oficialmente, o destino dos 33 permaneceu desconhecido. Para liderar a operação de resgate, o engenheiro de Minas André Solgarret foi nomeado. Sua primeira avaliação foi clara: restaurar a entrada era impossível. O foco mudou para a busca de sobreviventes por meio de perfurações, sem qualquer prova de vida subterrânea. Ele decidiu que a operação deveria continuar. Embora 8 tentativas de perfuração tenham falhado na superfície, os 33 mineiros se reuniram no abrigo abaixo. As pilhas da lanterna estavam descarregando. A temperatura ultrapassou os 32 graus C e a umidade chegou a quase 100%, enfrentando a escuridão, o calor e apenas 48 horas de comida.
Luiz Orzo começou imediatamente a racionar os suprimentos, para que a comida dure o máximo possível durante 48 horas. As rações diárias foram reduzidas ao mínimo absoluto. A cada 48 horas, cada homem recebia 2 colheres de atum, meio biscoito e um gole de leite. Esse racionamento extremo durou 17 dias. O controle da iluminação também foi crucial. Eles conectaram baterias de caminhão para alimentar as luzes, minimizando ao máximo o consumo de energia. Eles filtravam água industrial dos tanques de resfriamento de caminhões. E com base no ar rarefeito proveniente da abertura, eles decidiram onde cada homem dormiria. Durante 17 dias, a ingestão calórica deles foi apenas uma fração do mínimo necessário para a sobrevivência. A temperatura e a umidade estavam quase no limite, para que o corpo humano possa suportar isso a longo prazo. Alguns apresentaram sinais de desidratação e instabilidade mental. Nessa situação, a abordagem adotada por Luiz Orzo foi a seguinte: não se tratava de uma cadeia de comando, mas sim de um sistema de consenso. Acionamento, utilização do espaço e turnos de trabalho. As decisões sobre a sobrevivência foram discutidas e decididas por maioria de votos, que reprimia conflitos hierárquicos dentro do grupo, e ajudaram a manter sua autonomia psicológica. Mas nem tudo estava em ordem. À medida que o isolamento se prolongava entre alguns mineiros, correu o boato de que o mundo exterior poderia tê-los abandonado. Nenhum som foi ouvido vindo da superfície, e nenhum sinal chegou. A escuridão e o silêncio duraram 17 dias. Da superfície até um espaço específico a 700 metros abaixo, para penetrá-lo com uma broca de apenas alguns centímetros de diâmetro, estava em um reino onde a realidade divergia muito mais da teoria. E havia 3 condições que causavam esse erro. Em primeiro lugar, havia não uniformidade geológica. A dureza e a densidade variavam de acordo com a seção, fazendo com que a broca se desviasse ligeiramente. E esse erro acumulou-se ao longo de centenas de metros, expandindo-se em um desvio de dezenas de metros subterrâneos. Em segundo lugar, estavam as condições geológicas da mina de São José. As camadas duras de andesito desgastaram rapidamente as brocas de perfuração, e nas cavidades vazias formadas pela mineração. Em alguns trechos, a broca perdeu o elemento, desviou-se do curso e sofreu deriva. Em terceiro lugar, houve a ausência de informação. As coordenadas exatas do local onde os sobreviventes se reuniram não foram divulgadas, e os registros de levantamentos existentes após o colapso não eram mais confiáveis. As 8 tentativas frustradas foram resultado destes 3 fatores. A equipe de Sogarret recalibrou calculando retroativamente cada desvio, lançando simultaneamente perfuração paralela tripla a partir de ângulos diferentes, ativando o que foram chamados de planos A, B e C. Acima do solo, o presidente Sebastián Pinheira visitou o local e declarou publicamente seu compromisso com o resgate, que não era apenas uma explicação, mas uma premissa. Garantiu, na prática, que a operação não fosse interrompida. Em 22 de agosto de 2010, uma anomalia foi detectada quando a nona broca foi recuperada. Um saco plástico foi preso à broca com fita adesiva vermelha, e dentro havia um bilhete escrito com letras da AFAS. Nós 33 estamos todos seguros no abrigo. 17º dia do colapso. Esta nota era mais do que apenas um teste de sobrevivência. Os mineiros interpretaram a perfuração como um sinal para encontrá-los. Aproveitar esse momento para buscar ativamente a comunicação. Famílias e telespectadores de todo o Chile e a mídia mundial viu essa nota de sobrevivência como um ponto de virada emocional imediato, mas para os socorristas, foi um sinal para começar. Com a sobrevivência confirmada, o objetivo deixou de ser uma mera possibilidade, mas era um resultado que precisava ser alcançado. Mais tarde, Sogarret relembrou aquele momento em uma entrevista e disse o seguinte: o momento da leitura do bilhete, a questão mudou completamente para como retirá-los de lá. Após a confirmação de sua sobrevivência, a operação de resgate passou a ser realizada em uma estrutura paralela, executando 2 tarefas. Uma delas era aquela isolada a 700 metros de profundidade, para garantir a sobrevivência daqueles presos no subsolo até a conclusão do resgate. A outra era uma passagem de diâmetro para uma pessoa, fixando até essa profundidade específica. A primeira tarefa, chamada Paloma, foi utilizado um tubo de alimentação com cerca de 12 cm de diâmetro. Através do furo existente, alimentos, medicamentos, dispositivos de comunicação, fornecimento de oxigênio e pequenas câmeras foram entregues sequencialmente. Em 25 de agosto, assim que a câmera alcançou o subsolo, imagens ao vivo dos mineiros foram transmitidas para a superfície pela primeira vez. A perfuração para a segunda tarefa procediu simultaneamente a partir de 3 direções. O plano A consistia em expandir o diâmetro usando uma broca pequena. O plano B consistia em uma rede perfuratriz rotativa para instalação de petróleo. O plano C consistia em equipamentos de perfuração de alta pressão. O plano B apresentou a velocidade de perfuração mais rápida e passou para a operação principal, mas ao entrar nas camadas de andesito no início de setembro, a velocidade caiu drasticamente. Em 17 de setembro, brocas danificadas interromperam temporariamente a operação, e a logística de emergência foi acionada para garantir peças de reposição. Nesse momento, a equipe de resgate passou a adotar um sistema de longo prazo. Com psicólogos presentes no local, um protocolo de comunicação diária era implementado. O estado psicológico, a saúde e os laços familiares de cada pessoa foram acompanhados de perto, e transmissões diárias de orações e mensagens para as famílias foram veiculadas. Disciplina clandestina e voluntária formada após meados de setembro. Os 33 mantiveram uma ordem interna como um único grupo.
Simultaneamente, foi projetada uma cápsula de resgate específica, construída por técnicos da Marinha Chilena. O Fênix era uma estrutura cilíndrica com cerca de 54 cm de largura e 4 m de comprimento, incluindo oxigênio, comunicação e controles ambientais. Esta cápsula foi projetada com folga mínima para a passagem. O vão com as paredes era de apenas alguns centímetros. Em 9 de outubro, a perfuração do plano B atingiu o espaço dos mineiros a 622 metros de profundidade. As vibrações da broca registradas pelos sensores confirmaram o contato. Mas a estabilização foi feita através da inserção de um revestimento de aço nos 96 metros superiores. Significou que não houve resgate imediato. A inserção do revestimento levou cerca de 2 dias. Na noite de 12 de outubro, após as verificações finais de segurança, o início da operação de resgate estava previsto para pouco depois da meia-noite do dia 13 de outubro. Isso ocorreu devido à instabilidade do leito rochoso. Para eliminar os riscos de queda de rochas durante a movimentação da cápsula, 13 de outubro de 2010, a CEL 0H11, a cápsula Fênix 2 chegou à superfície, confirmando a presença do primeiro sobrevivente. Horacio Ávalos, o que estava em melhor forma física entre os 33, foi o primeiro escolhido e se encontrou com a família na superfície. Posteriormente, o resgate prosseguiu mantendo um ciclo constante. Cada mineiro levava cerca de 15 minutos para subir 700 metros na cápsula, incluindo exames médicos e preparação para o próximo embarque, com cada ciclo completo se repetindo aproximadamente a cada hora. No mesmo dia, às 21h55, o último mineiro, Luiz Urzua, chegou à superfície. Como um líder de turno, ele escolheu o último turno, relatando a conclusão do resgate ao presidente Sebastián Pinheira. A tarefa está concluída. Lideramos 33 equipes e todas as 33 foram entregues. O tempo total para que todos os 33 retornassem à superfície foi de 22 horas e 37 minutos. Mais tarde, em 14 de outubro, após a retirada dos 6 socorristas que davam apoio no subsolo, a Operação Fênix foi oficialmente encerrada. Após o resgate de 22 horas, a mídia classificou isso como um milagre. Mas os sobreviventes enfrentaram PTSD de longo prazo, medo, insônia, isolamento social e questões complexas. Alguns não conseguiram retornar aos seus empregos originais. Seguiram-se conflitos relacionados a filmes, mídia e fundos de apoio. Em 2020, um memorial foi construído no local da mina. O abrigo está lacrado e o acesso público é restrito. A nota com letras vermelhas entregue durante a perfuração atualmente encontra-se preservado no Museu Nacional do Chile. A mina de San José, onde os 33 foram isolados, continua sendo lembrado como um milagre.